Imagine por um instante que a morte não é o fim, mas uma porta para algo tão extraordinário que palavras mal conseguem descrever. Foi exatamente isso que Julie viveu. Em 2006, após um cochilo da tarde, seu coração parou. Clinicamente morta, ela foi declarada sem vida e levada para um lugar sombrio, úmido, onde o ar pesava com o silêncio dos que já se foram. Ao abrir os olhos, Julie se viu no necrotério de um hospital, cercada por corpos inertes. Um deles, bem ao seu lado, tinha um tubo saindo da boca. Outro, à sua direita, exibia um buraco no peito, onde haviam injetado adrenalina direto no coração. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Foi então que percebeu, estava morta. Ou melhor, estivera. Por 12 horas, Julie experimentou algo que desafia toda a lógica. Não era um sonho, nem uma alucinação. Era real, tão real quanto o amor que a envolveu assim que seu espírito deixou o corpo. De repente, ela se viu em um campo infinito, banhado por uma luz dourada e uma brisa suave que acariciava a pele. O ar vibrava com uma melodia celestial, como se cada partícula do universo cantasse em uníssono, agradecendo ao Criador por sua presença. Não havia dor, nem medo, nem saudade. Apenas uma paz indescritível, um amor tão profundo que parecia abraçar cada fibra do seu ser. Ao seu redor, seres de luz a observavam com ternura. Eram anjos, ela soube instintivamente. Um deles se aproximou e, sem pronunciar uma palavra sequer, transmitiu-lhe uma pergunta: "O que você quer ver?" Julie, ainda atordoada com tanta beleza, respondeu sem hesitar: "Flores." No mesmo instante, um jardim explodiu em cores ao seu redor, pétalas vibrantes que nenhum pigmento terreno seria capaz de reproduzir. As flores se erguiam, chamando por ela, como crianças ansiosas por atenção. "Escolha-me", diziam, em uma linguagem que ia além das palavras. Julie colheu uma, e o perfume que exalou era a essência de todos os aromas que já havia desejado. Mas ao soltá-la, a flor se refez, como se a morte ali não existisse. Curiosa, ela se virou e avistou uma árvore solitária, cujos galhos se abriam como braços acolhedores. As folhas tilintavam como sinos, convidando-a a se aproximar. Quando tocou o tronco, sentiu a vida pulsando sob a casca, como um coração batendo em sintonia com o seu. No mesmo instante, foi transportada para o princípio de tudo. Ouviu a voz que criou o mundo, viu a terra nascer, testemunhou eras se desenrolarem em segundos. Não havia guerras, nem sofrimento, apenas a beleza pura da criação, a sabedoria divina tecendo cada detalhe do universo. Era tão intenso que, mesmo agora, ao recordar, Julie se sente de volta àquele momento, como se o tempo não tivesse passado. O anjo voltou a perguntar: "O que mais você deseja ver?" Desta vez, Julie pediu para conhecer o rio de luz. E lá estava ele, cristalino, cantando enquanto fluía. A água se afastou para recebê-la, formando degraus que a levaram até o leito. Quando mergulhou, não se molhou, mas sentiu uma frescura que penetrava até a alma. Deitou-se na correnteza, e mãos invisíveis sustentaram sua cabeça, enquanto a água a envolvia em um abraço eterno. "Eu poderia ficar aqui para sempre", pensou. Mas algo a puxava de volta. Julie voltou à vida com uma certeza: a morte não é o fim, mas uma passagem para um amor tão imenso que transcende tudo o que conhecemos. E se você acha que isso é apenas uma história, pense bem. Afinal, quem pode dizer o que realmente nos espera do outro lado? Sentia cada célula do meu corpo vibrar com uma beleza que nunca soube que desejava. A água havia sussurrado: "Agora você precisa ver mais." E, como se obedecesse a uma ordem sagrada, fui erguida e depositada na margem. A tristeza me invadiu e queria voltar para aquele abraço líquido, para aquele amor sem limites. Mas algo maior me impedia. Não era a hora. Ainda não. Então, o mundo se abriu diante de mim. Não havia tempo, não havia medo. Apenas a certeza de que cada passo era guiado. Fui levada até uma montanha árida, um penhasco estreito onde meus pés, ou o que quer que eu fosse naquele momento, não tocavam o chão. E ali, no vale abaixo, erguiam-se as muralhas da Nova Jerusalém. Não era uma cidade. Era a vida pura, pulsante.
Os anjos erguiam blocos de ouro vivo, cada um com um coração que batia em uníssono, como se o próprio universo respirasse através deles. As paredes cresciam em movimento perpétuo, e as portas, brilhavam nas cores dos antigos sacerdotes hebreus, azul, púrpura, branco. Eu sabia que deveria entrar pela azul, a porta de Benjamim, a tribo dos sonhadores. Mas meu coração resistia. Queria a púrpura, a branca, qualquer uma menos aquela. No entanto, a escolha não era minha. No centro da cidade, um sol dourado irradiava uma luz que não queimava, apenas amava. Era ali. Era ele. E eu supliquei, deixe-me entrar. Agora. O anjo ao meu lado sorriu sim, anjos sorriem e disse, você gosta do que vê? Eu não tinha palavras. Apenas lágrimas. Mate-me, implorei. Dê-me óculos, 20 pares, qualquer coisa, mas deixe-me olhar para ele. E então, a pior frase que já pronunciei, mande-me de volta. A escuridão me engoliu. Acordei gelada, nua, sobre uma superfície metálica. Meus dedos tocaram algo duro, não era grama, não era terra. Era aço. E o frio não era o do quintal. Era o frio de um lugar onde a vida já havia partido. Ao meu redor, sombras. 3 figuras, uma delas com um aspecto que não augurava nada bom. Virei a cabeça e vi a placa, sala de autópsia. O ar fugiu dos meus pulmões. Meus dedos encontraram marcas no meu peito, um buraco do tamanho de uma moeda, onde haviam injetado adrenalina direto no meu coração. Ainda estava entubada. Ainda estava morta. Mas não por muito tempo. Tentei gritar. Nada saiu. Apenas o silêncio da sala, quebrado pelo som do meu próprio desespero. Sentei-me, e foi então que os vi claramente, 2 homens, uma mulher, todos com expressões que não pertenciam a este mundo. Não eram médicos. Eram testemunhas. E eu, a prova viva de que o além não era uma fantasia. Algo dentro de mim sabia, não era um sonho. Não era uma alucinação. Era um vislumbre do que nos aguarda, e uma promessa de que, quando chegar a hora, não estaremos sozinhos. As paredes daquela sala de autópsia pareciam respirar, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo que não pertencia a este mundo. As letras P e T da placa estavam apagadas, arrancadas, como se alguém, ou algo, tivesse deliberadamente apagado qualquer vestígio de humanidade naquele lugar. E eu percebi, não era apenas o frio do ambiente que me gelava até os ossos. Era o peso de uma verdade que eu ainda não conseguia nomear. Cada detalhe se gravou na minha memória com uma clareza assustadora. As tiras plásticas da porta, iguais às dos freezers dos supermercados, balançando levemente ao meu toque. O cheiro de antisséptico misturado a algo mais antigo, mais profundo. E então, a luz branca, implacável, como se o próprio teto estivesse se abrindo para me engolir. Mas era melhor do que a escuridão de onde eu vinha. A mulher de costas para mim digitava algo no computador, alheia à minha presença. Eu precisava que ela me visse. Precisava que ela gritasse, que chamasse alguém, que quebrasse aquele silêncio sufocante. Mas minha voz havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Então, com um esforço que me custou cada grama de força que me restava, toquei seu ombro. Ela se virou. E o que vi não foi um rosto. Foi uma máscara de cera derretida, sem ossos, sem vida, apenas uma superfície lisa e vazia, como se algo tivesse sugado sua essência. Seus olhos eram buracos negros, e por um instante, jurei que ela não estava ali. Não de verdade. Mas então ela abriu a boca, e o som que saiu não era humano. Era um grito que ecoou dentro de mim, rasgando o último fio de sanidade que eu ainda tinha. De repente, tudo se moveu em câmera lenta. Mãos me agarraram, vozes se sobrepuseram em um turbilhão de perguntas que eu não conseguia responder. Onde dói? Você se lembra do que aconteceu? Qual o seu nome? Mas eu não sabia. Não sabia nada. Só sabia que precisava sair dali. Que precisava entender. Fui arrastada para uma maca, agulhas perfuraram minha pele, eletrodos grudaram no meu peito.
Alguém enfiou um tubo pela minha garganta, e a dor foi tão intensa que pensei que fosse morrer de novo. Mas não morri. Ainda não. E enquanto lutava contra as mãos que me prendiam, um médico se aproximou. Sua voz era calma, quase gentil, mas seus olhos traíam o cansaço de quem já tinha visto demais. Pare de lutar, ele disse. Eu não conseguia falar, então arranquei o tubo com as próprias mãos. A sensação de queimação se espalhou pelo meu corpo como fogo líquido, mas eu não me importei. Precisava de respostas. Não faça isso, ele insistiu. Podemos precisar dele se você tiver outro derrame. Derrame. A palavra ecoou na minha mente como um trovão. Então era isso. Eu tinha morrido. E voltado. Com as mãos trêmulas, fiz um gesto pedindo algo para escrever. Ele me entregou um papel e uma caneta. As letras saíram tortas, desesperadas. O que está acontecendo? O que aconteceu? Ele suspirou, como se já tivesse explicado aquilo 1000 vezes. Você estava morta, disse, sem rodeios. Eu escrevi de volta, a tinta manchando o papel. Não estou mais. Tirem essas pessoas de cima de mim. Mas eles não tiraram. Continuaram me examinando, me cutucando, me tratando como um corpo sem alma. Até que, finalmente, os resultados chegaram. E então, como se por mágica, todos recuaram. Um lençol foi jogado sobre mim, um gesto mínimo de dignidade que, naquele momento, pareceu o maior dos milagres. O tubo foi retirado, e a dor na minha garganta era insuportável. Mas pior do que a dor física era a lembrança das marcas em meu peito, queimaduras das pás do desfibrilador, disseram. E o médico explicou que meu coração havia parado por tempo demais. Que meu marido havia recebido a ligação, ela está em morte cerebral. Quer que a mantenhamos viva? E ele disse não. Eu tinha morrido. De verdade. E eles me levaram para a autópsia. Mas como eu estava ali, então? Como havia voltado? Não fazia sentido. Nenhum hospital permitiria que um paciente morto simplesmente se levantasse e saísse andando. A menos que algo maior estivesse em jogo. Quando me levaram de volta para o quarto, já era madrugada. Eu não tinha nada, nem roupas, nem dinheiro, nem meus óculos. Só a necessidade desesperada de um cigarro. A enfermeira, com pena de mim, me levou até um pátio externo, onde as plantas pareciam pálidas e sem vida, como se até elas soubessem que algo sobrenatural havia acontecido ali. Foi então que ouvi a porta se abrir. E lá estava ele. Meu marido, de joelhos, os braços estendidos como se estivesse diante de um fantasma. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. E quando finalmente conseguiu falar, sua voz era um sussurro quebrado. Eu pensei que tinha perdido você. Eu não chorei. Ainda não. Primeiro, precisei entender. O que aconteceu? Perguntei, minha voz rouca como se tivesse engolido vidro. Ele me contou tudo. A convulsão. A ambulância. Os médicos dizendo que não havia mais nada a fazer. E então, a ligação final, ela é doadora. Podemos desligar os aparelhos? E ele, sem saber o que fazer, concordando. Mas eu não era doadora. Não de verdade. Porque, por algum motivo, meu corpo não servia. Diabetes. Insulina. Regras que me salvaram sem que eu soubesse. E então, ele me contou sobre nossos filhos. Sobre como o mais velho havia recebido a notícia e entrado em desespero. Mas o do meio tinha ido à igreja. E lá, uma garota, uma que eu mesma havia levado à fé, teve uma palavra profética. Sua mãe não está morta. Ela tem muito o que fazer ainda. E ele acreditou. Porque, no fundo, ele sabia. Assim como eu sabia. Algumas coisas não podem ser explicadas. Só vividas. E eu tinha vivido. 2 vezes. Não. E ele nem chegou a comprar a passagem. Isso é que era fé. Um guerreiro da verdade, firme como a rocha. E foi lindo. Quando voltei para casa,
Liguei para todos e disse, não estou morta. Eles erraram. As pessoas insistiam, deve ter sido um engano, você não estava em morte cerebral, eles desligaram os aparelhos cedo demais. Mas não. Não foi erro. Talvez eu não estivesse tecnicamente morta quando me levaram para aquele cigarro, mas, no instante seguinte, eu estava. E o hospital? O hospital tentou me despachar pela porta dos fundos, como se eu fosse um constrangimento ambulante. Médicos e enfermeiros desviavam o olhar, alguns até saíam de fininho. Eu os vi. E aquilo me irritou. Cheguei em casa e, como disse, liguei para todo mundo. Minha sogra, ao me ouvir, desabou em lágrimas. O que você viu? Mas eu não estava pronta para contar. Ainda não tinha desembrulhado aquilo tudo na minha mente. Precisava testar o que vira. Era da lei? Era real? Levei anos até conseguir falar sobre o que aconteceu enquanto eu estava morta. Infelizmente, meu pai faleceu pouco depois e isso me abalou profundamente. Eu o amava, mas ele era maçom. Não sei para onde ele foi. Não foi escolha minha, mas testemunhei coisas que não fui criada para entender. Meus pais não me ensinaram sobre a lei, mas ela me resgatou aos 36 anos, sim, foi nessa idade que morri. Quando comecei a contar minha história, muitos tentaram me convencer de que não tinha morrido, de que o hospital havia cometido um erro, de que eu deveria processá-los, lucrar com aquilo. Mas eu sabia. Sabia que não era um caso de ressurreição, essa palavra eu guardo para o Senhor. Fui despertada. E esse despertar me fez perguntas que eu jamais teria coragem de fazer antes. Perguntas que o próprio Deus respondeu de um jeito tão íntimo, tão pessoal, que ainda hoje me arrepio ao lembrar. Com o tempo, fui compartilhando o que vi com quem o Senhor me indicava. Uma amiga perdeu a filha em um acidente de carro, era véspera de Ano Novo, madrugada, e a menina, sem dinheiro para voltar para casa, aceitou carona com um motorista bêbado. Nunca termina bem. Mas, enquanto eu orava com a família, vi tudo, o momento do impacto, o carro capotando, e um ninja arrancando-a do veículo antes que ele virasse. Depois, a vi com Yeshua. Contei isso para a mãe. Descrevi o que tinha visto enquanto estava morta, não havia multidões, não havia estruturas grandiosas. Apenas um campo infinito de grama, um céu sem limites, e uma árvore daquela árvore como único marco. Sua filha amava a natureza, eu disse. Ela está bem. Onde quer que esteja, se estiver com ele, é o suficiente. A mulher chorou, mas não de tristeza. Estou com inveja dela, confessei. Quero que ele volte. Agora. Estamos prontos. Depois daquela primeira vez, as portas se abriram. Comecei a gravar meu testemunho, a contar muito mais do que havia visto antes e depois daquele momento. E, Giuliane, é um milagre verdadeiro. Posso sentir em você a mesma certeza que me invade quando fecho os olhos, eu vi o céu. Não foi um sonho, não foi um delírio. Foi um pedaço do paraíso. Um recanto, talvez, mas aquele recanto. Com o passar dos anos, o Senhor me mostrou, para onde você foi? O que viu? E a resposta sempre foi a mesma, o que você precisava ver. E quantas pessoas, nos últimos 10 anos, conheceram a Ele por causa dessa visão? Quantas almas foram alcançadas no momento exato, como se cada palavra minha fosse uma chave que só abria a porta certa, na hora certa. Isso me deixa sem fôlego. É tão bom saber e sentir que estive em um lugar bom. Um lugar real. Você mencionou a Nova Jerusalém. Eu a vi de cima. Não estava em um vale, mas no alto, como se estivesse no topo de uma montanha, olhando para baixo. Dava para pular daquele penhasco e cair exatamente no centro dela. Eu sabia que pousaria ali, mesmo sem ser acrobata. E, ao olhar para baixo, o que vi? Um sol crescendo, uma luz que não queimava, mas abraçava. No coração daquela cidade, eu sabia, estava tudo o que eu sempre quis. E o que eu sempre quis? Estar na presença dele. Era tudo o que eu desejava. Mas também sabia que não poderia entrar ali em forma humana.
Mate-me agora, pedi ao anjo. Ou me mande de volta. E como era esse anjo, Julian? Não era o mesmo que me acompanha hoje. Este era, diferente. Maior. Eu o sentia mais do que via 7, 8 pés de altura, pairando acima de mim. Quando falava, era direto na minha mente, com uma voz que não era voz, mas presença. Tinha cabelos escuros, longos, e os olhos, os olhos dos anjos. Brancos como fogo, mas não o fogo que destrói, o fogo que purifica. O fogo que não ameaça, mas convida. Normalmente, quando vejo no espírito, é nítido. Consigo distinguir o sobrenatural do natural. Vejo anjos quando estão zangados, seus olhos cortam como lâminas. Mas também os vejo quando estão cheios de ternura, de amor. E esse anjo? Ele me olhava com reverência. Porque eu fui criada. Fui feita. Eles também foram criados, mas nós fomos moldados à imagem de Yahvé. E eles nos admiram por isso. Querem estar perto de nós porque ele nos ama. E eles nos amam por causa dele. Ele vestia algo como uma toga, um tecido leve, quase transparente, que farfalhava quando se movia. Tive a impressão de que era feito de algo parecido com gaze, mas não era frágil. Era forte. E desde então, Julian, não tenho mais medo da morte. Nunca senti. Nem quando estava morta ninguém me disse que eu havia morrido. Só descobri depois, quando acordei. E acordei diferente. A música. Mas ali, naquele momento, não era apenas o ritmo que me puxava, era algo mais profundo, como se cada nota carregasse um peso que eu nunca havia sentido antes. As pessoas ao meu redor cantavam com os olhos fechados, algumas choravam, outras sorriam como se estivessem diante de algo sagrado. E eu, que nunca havia pisado em uma igreja por vontade própria, me vi balançando os braços no ar, não por imitação, mas porque algo dentro de mim precisava se mover. Então o pastor subiu ao púlpito. Ele não era como os pregadores que eu conhecia, aqueles que gritavam, apontavam dedos, falavam de fogo e enxofre. Ele tinha uma voz calma, quase suave, mas que atravessava a sala como uma corrente elétrica. E quando começou a falar, não foi sobre condenação. Foi sobre um homem chamado Yeshua, que havia curado os doentes, acolhido os rejeitados, e que, mesmo depois de morrer, ainda estava vivo. Ele não está em um túmulo, disse o pastor, porque a morte não pôde segurá-lo. E se você abrir seu coração, ele entra. Eu não queria abrir nada. Não naquele momento. Minha mente estava cheia de argumentos, isso é loucura, você está exausta, isso é só um truque da sua cabeça, mas então algo aconteceu. Não foi um trovão, não foi um terremoto. Foi como se, de repente, eu soubesse. Não com a minha mente, mas com algo mais profundo, algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia deixado falar. E essa certeza me disse, ele está aqui. E ele sempre esteve. A música recomeçou, e dessa vez eu não consegui cantar. As palavras saíam da minha boca, mas era como se outra pessoa as estivesse dizendo. E quando o pastor fez o convite, se você quer conhecer Yeshua, levante a mão, eu não pensei. Minha mão se ergueu sozinha, como se alguém a tivesse puxado para cima. E naquele instante, algo se quebrou dentro de mim. Não foi um choro dramático, não foi um colapso. Foi como se um peso de anos tivesse simplesmente caído dos meus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, eu respirei. Depois do culto, uma mulher se aproximou de mim. Ela não perguntou meu nome, não me deu um folheto. Apenas sorriu e disse, eu vi você. Você sentiu, não foi? E eu, que nunca havia acreditado em nada daquilo, respondi, sim. E eu não sei o que fazer com isso. Ela segurou minhas mãos e disse, não precisa saber. Só precisa deixar ele te levar. E foi o que eu fiz. Não naquele dia, não de uma vez. Mas algo havia mudado. E quando voltei para casa, 3 horas e meia depois, com o tanque ainda cheio, as mesmas músicas tocando no rádio, eu sabia que nada seria como antes. Porque pela primeira vez, eu não estava mais sozinha. E o mais estranho? Eu nem tinha procurado por ele. Ele é que tinha me encontrado.
E ali estava eu, deitada no chão, imóvel, com o braço estendido à minha frente como se tentasse afastar algo invisível. Chamas dançavam pela minha pele, ou pelo menos era o que parecia, mas não havia cheiro de cabelo queimado, nenhum calor real. Só uma sensação de que algo dentro de mim estava pegando fogo. E eu ri, porque a ironia era demais, primeiro paralisada, agora em chamas. Ótimo, pensei. Vou morrer como uma tocha humana. Mas então algo mudou. Não foi um milagre silencioso, não foi uma voz suave sussurrando no meu ouvido. Foi como se alguém tivesse aberto as portas de uma sala escura e, de repente, eu pudesse ver cada partícula de poeira flutuando no ar. Cada célula do meu corpo parecia estar sendo examinada, uma por uma, como se mãos invisíveis estivessem separando o que era podre do que ainda podia ser salvo. E eu soube, naquele instante, que não era eu quem estava no controle. Algo ou alguém estava trabalhando em mim. Olha só, murmurei para mim mesma, estão levando embora a parte errada de mim. Porque sempre me disseram que eu era o problema. Que não prestava. Que era um erro ambulante. Mas ali, no chão, com o corpo tremendo e a mente clareando, eu entendi, isso era mentira. Uma mentira cruel, repetida tantas vezes que eu quase acreditei. E se você já ouviu isso também, que não vale nada, que é um fardo, que nunca vai dar certo, pare de acreditar agora. Porque não é verdade. Você foi feito com um propósito. E quem te fez não faz lixo. Quando abri os olhos, estava olhando diretamente para os da minha colega de trabalho. Ela estava deitada ao meu lado, no chão, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Deixe acontecer, ela disse. E eu, tentando entender, perguntei, deixar o quê? Mas as palavras que saíram da minha boca não eram minhas. Era uma língua que eu nunca tinha falado, um som que não vinha de mim. E eu pensei, pronto. Piorei. Agora estou possuída. Mas não estava. Estava livre. As chamas haviam sumido. Eu conseguia mexer os dedos, depois os braços, depois me sentar. E ao redor de mim, pés. Pés de pessoas que assistiam, algumas filmando, outras sussurrando. Meu Deus, pensei, isso vai parar na internet. Minha família vai me internar. Mas não parou. E quando finalmente consegui me levantar, minha amiga passou o braço pelos meus ombros e disse, bem-vinda ao reino. Eu ri. Reino? Achei que fosse um hospício. Vou querer um quarto com vista e uma colcha roxa. Ela não riu. Apenas sorriu e me apresentou a Yeshua. E naquele momento, tudo fez sentido. Depois vieram as perguntas. Você já fez a oração do pecador? Eu não sabia o que era isso. Não sabia de nada. Mas não importava. Porque eu estava flutuando literalmente, como se meus pés não tocassem o chão. E de alguma forma, acabei na casa da minha amiga, sentada à mesa com uma caneca de café na mão, o batom ainda marcado na borda. Onde estou? Pensei, olhando ao redor. 5 pessoas me observavam em silêncio. E então vi meu carro, estacionado sob a luz da rua, com coisas, não, seres se movendo ao redor dele. Um verde, um roxo, um preto, um vermelho. Não eram bonitos. Eram viscosos, como os fantasmas de Gostos Ters, mas com olhos que me encaravam como se me conhecessem. E eu os conhecia também. O que está acontecendo? Perguntei, virando-me para o grupo. Quem vocês estavam conversando antes? Que horas são? O que são essas coisas no meu carro? Eles trocaram olhares. São demônios, disseram. Eles estão aqui por sua causa. Eu ri. Então tirem eles daí. Não gosto deles. E foi assim que começou. Uma semana de libertação. Uma semana vendo invisível anjos e demônios lutando por mim, como se eu fosse um campo de batalha. Os anjos arrancavam coisas da minha cabeça, coisas que eu nem sabia que estavam lá, e os demônios tentavam puxá-las de volta. Mas eu não era mais uma espectadora. Eu podia falar. Podia mandá-los embora. E quando eles resistiam, eu sentia o poder em mim, como uma corrente elétrica. Saiam,
eu dizia. E eles saíam. E então veio o jantar. Depois, mais uma sessão. E quando a Covid começou, eu já sabia o que era. Porque eu tinha visto aquilo antes naquela árvore, naquele dia. E não tive medo. Comecei a falar, a alertar as pessoas, a expulsar o que não pertencia a este mundo. Como no estacionamento do consultório médico, naquele domingo. Um homem, olhos pequenos como pontinhos, cheio de algo que não era dele. Ele está possuído, pensei. E quando a recepcionista tentou me impedir, não vá, ele é perigoso. Eu só sorri. Eu tenho um anjo maior. Saí para o estacionamento. Os demônios rugiam, zombavam, mas eu já não tinha medo deles. Calem a boca, eu disse. Vamos resolver isso depois. E para o homem, com aqueles olhos vazios, quando sair do consultório, quero orar com você. Aqui mesmo, no estacionamento. Ele assentiu. E eu soube que, mais uma vez, não estava sozinha. Gritando como se cada rachadura no solo fosse um grito de dor. E eu entendi, não era só medo. Era o próprio planeta clamando por justiça. As pessoas corriam sem rumo, como formigas cujo formigueiro fora pisoteado, e eu sabia aquilo não era um pesadelo. Era um aviso. Mas então, entre o caos, vi algo que me fez prender a respiração. Uma luz. Não qualquer luz, uma presença que atravessava o véu como uma espada de fogo. E ela se movia contra a corrente, como se o desespero do mundo fosse apenas um vento fraco diante dela. Eles não estão sozinhos, sussurrei para mim mesma, mesmo sabendo que ninguém me ouviria. Porque ali, no meio daquela loucura, Deus ainda estava no controle. E se ele estava no controle, então nós também podíamos estar. Lembro-me de ter fechado os olhos e sentido o peso daquela visão. Não era só sobre o que viria, era sobre o que já estava acontecendo. As pessoas não corriam só por causa de um vírus ou de uma crise. Elas corriam porque algo maior as perseguia. E a pergunta que queimava em mim era: quem as protegeria? Quem se levantaria quando o mundo inteiro parecesse desabar? Foi então que entendi o chamado. Não era só sobre ver o céu ou expulsar demônios, era sobre ser ponte. Sobre ficar no meio do fogo e dizer: parem. Há um caminho. E se alguém duvidasse, eu teria que mostrar. Como fiz com aquele homem no estacionamento. Como fiz com a recepcionista que, no fim, não conseguiu mais me olhar nos olhos sem lembrar que havia poder naquelas palavras. Porque o diabo não teme orações bonitas. Ele teme orações ousadas. Ele não recua diante de quem pede permissão, ele recua diante de quem age. E foi isso que aprendi naquele dia, que a autoridade não é dada, é tomada. Não com violência, mas com fé. Não com medo, mas com a certeza de que, se Deus está por nós, quem será contra? E quando aquele homem de quase 2 metros me abraçou e chorou, eu soube que não era eu quem o libertava. Era o Espírito, usando minhas mãos, minha voz, minha coragem. E se ele podia usar uma mulher comum para fazer um gigante chorar, o que não poderia fazer com você? Com nós? Porque é isso que os últimos dias exigem. Não heróis, mas pessoas dispostas a dizer: eu vou. Não perfeitos, mas quebrados o suficiente para que a luz passe. E se você está lendo isso agora, é porque ele já está te chamando. A pergunta é: você vai responder? E ali, no silêncio da minha dor, o gemido se tornou oração. Não eram palavras bonitas, nem frases ensaiadas, era o grito do que não tinha nome, o lamento que só o Espírito entende. E então, como se o próprio céu tivesse se inclinado para ouvir, o cheiro de biscoitos recém-assados invadiu o quarto. Não havia forno ligado, não havia cozinha por perto. Era ele. O mesmo Deus que criou o mundo com uma palavra, que desceu à cruz antes mesmo de nós existirmos, que conhecia cada lágrima minha antes de ela cair. Ele estava ali, no meio do caos, trazendo o aroma do que é doce para lembrar, até no deserto, ele prepara uma mesa. E se ele faz isso por mim, uma mulher quebrada, uma mãe que perdeu a filha para as trevas, uma voz que muitos tentaram calar, o que ele não faria por você? Você já sentiu esse cheiro? Não de biscoitos,
mas da presença dele invadindo seu vazio? Porque o Espírito não precisa de convite formal. Ele vem nos gemidos, nas noites em claro, nas vezes em que a única coisa que sai da nossa boca é um socorro engasgado. E se você está lendo isso agora, é porque ele já está soprando no seu ouvido: eu estou aqui. E você não está sozinho. Mas o inimigo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você ouça os gemidos se transformarem em cânticos, que veja as portas trancadas se abrirem com um sopro, que entenda que até o que foi roubado pode ser restaurado. Por isso as leis são aprovadas às pressas, os sistemas são controlados por mãos invisíveis, e a voz dos profetas é abafada. Eles não querem que você saiba que o mesmo Deus que expulsou demônios de pinturas amaldiçoadas, que silenciou espíritos rebeldes com uma palavra, que ressuscitou mortos, esse mesmo Deus está pronto para agir agora, através de você. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Eles monitoram cada ligação, cada mensagem, cada passo seu. Mas não podem monitorar o que acontece quando você fecha os olhos e sussurra: vem, Espírito Santo. Eles podem cortar sua internet, mas não podem cortar a conexão entre você e o céu. Eles podem mudar nomes em certidões, mas não podem apagar o nome que Deus escreveu na palma da mão dele, o seu. A pergunta não é se você está pronto. A pergunta é: você vai deixar que eles te convençam de que não pode fazer nada? Ou vai levantar, como eu levantei, e dizer: chega. Eu não sei tudo, mas sei em quem acredito. E ele nunca falhou comigo. Porque no fim das contas, não são os sistemas que vão cair. Não são as leis que vão salvar. É o gemido que se torna grito, o choro que se torna guerra, a fraqueza que se torna poder. E se você está cansado de gemer sozinho, se está farto de ver o mal avançar sem resistência, então respire fundo e ouça: o mesmo Deus que me segurou quando eu não tinha mais chão, que me deu palavras quando eu não tinha voz, que trouxe o cheiro de biscoitos quando eu só sentia cinzas, Ele está te chamando para a batalha. Não com armas, não com estratégias humanas, mas com algo muito mais poderoso: a sua rendição. Então eu pergunto: o que você vai fazer com esse chamado? Vai virar as costas e deixar que o medo te paralise? Ou vai, como eu, abrir a boca e deixar que o Espírito fale através de você, mesmo que seja só um gemido? Porque no reino de Deus, até o silêncio é profético. E o seu sim pode ser a chave que abre prisões, a luz que dissipa trevas, o grito que faz o inferno tremer. O tempo é agora. A hora é esta. E Ele está esperando. Em cada canto da minha memória, como o aroma do pão fresco partindo-se entre mãos que conhecem o peso da fome. Era o cheiro de tudo que eu já amei, o latido do meu cão, o abraço da minha avó, a terra molhada depois da chuva. E então, de repente, eu estava sendo erguida, não pelos meus próprios pés, mas por uma presença que não precisava de palavras para dizer: eu estou aqui. E quando me virei, ele estava ali. Não como nos quadros que a menina de 8 anos pintou entre lágrimas, não como uma imagem distante ou um símbolo de devoção, mas como vida pura, transbordante. Seus olhos não eram azuis, nem castanhos, eram o próprio movimento do céu, o mar batendo contra as rochas, as nuvens se desfazendo e se refazendo em formas que só o vento entende. Eram olhos que não apenas viam, mas criavam. E quando ele me segurou, não foi com mãos que tremem, mas com um amor que não solta. Eu te seguro, disse ele, na minha língua, com a minha voz, como se soubesse que o latim dos antigos ou o inglês dos reis nunca chegariam ao meu coração. E eu soube, naquele instante, que ele sempre tinha falado comigo. Sempre. Mesmo quando eu não entendia, mesmo quando o mundo gritava mais alto, mesmo quando eu achava que estava sozinha. Por isso, hoje, a minha maior oração não é por milagres espetaculares, mas por algo mais simples e mais profundo: que cada pessoa encontre alguém que fale a sua língua. Que tropece em palavras que não soem como dogma, mas como um convite. Que alguém, em algum lugar, olhe nos olhos dela e diga: eu te entendo. E ele também. Porque é assim que se começa, não com argumentos perfeitos, mas com a verdade crua de que Deus não é uma teoria, é uma pessoa. E Ele está mais perto do que a sua própria respiração. Ah, e sobre a minha filha? Ela foi para os Estados Unidos, para a mesma cidade onde eu fui resgatada.
Coincidência? Não. É profético. Como o mel e o fruto maduro que caem na hora certa, como a promessa de Romanos 8:34, Cristo, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele não está lá como um juiz distante, mas como um advogado que conhece cada detalhe da sua história, cada medo, cada lágrima, cada sonho adiado. Ele sabe o nome da sua filha. Ele sabe o peso que você carrega. E ele não está apenas observando. Ele está agindo. Então, antes de terminarmos, quero deixar uma palavra para aqueles que já viram o invisível. Para os que ouvem vozes que outros chamam de loucura. Para os que sentem o espírito mover-se em lugares onde a religião só vê silêncio. Não se envergonhem. Não se calem. O dom que você recebeu não é um acidente, nem um engano, é um presente de Deus. E se tentaram tirar isso de você, se tentaram convencer você de que era apenas imaginação, saiba de uma coisa, ele nunca se foi. O que vem de Deus não pode ser apagado, não pode ser roubado, não pode ser explicado fora dele. Se está em você, é porque ele quis que estivesse. E para quem ainda não o conhece, eu oro para que ele coloque pessoas no seu caminho que falem a sua língua. Que não usem jargões, mas amor. Que não apontem dedos, mas estendam mãos. Porque Deus não é um código a ser decifrado, é um pai que corre ao encontro do filho perdido, mesmo antes de ele terminar o discurso. Agora, em oração, vamos nos render a ele. Pai, obrigada por este momento. Obrigada por nos lembrar que, mesmo quando o mundo parece desabar, o Senhor está no controle. Nada acontece sem que o Senhor saiba. Nada. E para aqueles que ainda não encontraram Yeshua, eu peço, envie pessoas que falem a língua deles. Que tropecem neles com a verdade, não com religião. Que os amem antes de convertê-los. E para nós, que já o conhecemos, que nunca nos esqueçamos de como é sentir sua presença, não como uma ideia, mas como um abraço. E para o inimigo que tenta roubar esta palavra, que tenta distorcer este testemunho, eu declaro, você não tem autoridade aqui. No nome de Yeshua Mashiach, você não tem poder. Vá embora. Não temos tempo para você. Pai, obrigada por nos escolher. Por nos tirar do poço. Por nos dizer, eu te seguro. E que essa verdade seja a luz que ninguém pode apagar. Que cada um aqui saia sabendo que ele é tudo o que precisamos, ontem, hoje e sempre. Em seu nome poderoso, amém.